Amor, que aqui continuaremos o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa atenção. Estamos falando no caso do baço, do tratamento sobre o baço. No caso das anemias, estamos no caso das anemias para profundas, processos leucêmicos. Eu vou tornar a falar a primeira fase. O paciente leucêmico no primeiro estágio. O tratamento: passe magnético, base completa, retirado com doação de energia sobre o baço. 5 segundos de rosa forte sobre o baço. Verde e depois azul sobre o aparelho digestivo. Rosa forte na corrente sanguínea hepática, começando pelo baço. Rosa forte na corrente sanguínea completa. Amarelo na rede linfática, amarelo geral e azul geral. Bom, na segunda fase, no segundo estágio, já encontramos pacientes mais enfraquecidos, com o mal sendo disseminado através da corrente sanguínea. E quando iremos entrar com um cauterizador específico, buscando controlar a sua expansão, inclusive já ativando a medula. Nesta fase, o tratamento cromoterápico será o seguinte: passes magnéticos, básico completo, retirado com doação de energia sobre o baço. 5 segundos de rosa forte sobre a medula espinhal. Verde e depois azul em todo o aparelho digestivo. Rosa forte na corrente sanguínea hepática, começando do baço. Verde, lilás e azul na corrente sanguínea completa. Amarelo na rede linfática, amarelo geral e azul geral. Fase terceira. Nesta terceira fase, o tratamento é praticamente o mesmo da segunda. Não há a acrescentar, exceto maiores cuidados com o paciente, principalmente quanto à alimentação. O seu estado mental também deve ser fortalecido na medida do possível. A mentalização dos glóbulos vermelhos e plaquetas. Como se faz a mentalização para a multiplicação dos glóbulos vermelhos e plaquetas? Parece-nos uma questão fundamental para o trabalho sobre o baço e as medulas. O fato ocorre desta forma. No momento da aplicação do rosa forte sobre o baço, a mente deve estar dirigida firmemente com este objetivo. Vamos ativar a produção de glóbulos vermelhos e plaquetas. Sempre será necessário que o terapeuta ou o aplicador tenha plena consciência do objetivo buscado no trabalho. A mente determinada tem os objetivos muito mais perto dos seus propósitos. Então, vocês viram, gente, quanto trabalho a ser observado, a ser seguido, né? Isso é muito válido, né? Muito satisfatório, principalmente quando aqueles que se apresentam, melhoram ou têm alívio nos seus sofrimentos. Vamos falar agora sobre as aplicações térmicas. As aplicações térmicas luminosas, nunca será demais falarmos sobre a aplicação cromoterápica realizada com as lâmpadas.
Trata-se de um trabalho com a mesma execução mecânica de tudo que mais na vida obedece aos mesmos princípios, isto é, relaciona-se diretamente com o interesse de quem o executa. Assim podemos aplicar simplesmente, sem outro compromisso senão o de passar a lâmpada sobre o paciente. Num nível intermediário, o trabalho é feito com mais atenção e concentração, observando-se os tempos e as distâncias indicadas. E, por fim, aquele que tem a consciência da responsabilidade da sua tarefa, concentra-se, observa com cuidado os tempos, as distâncias, cumpre os trajetos designados com perfeito conhecimento anatômico, cobra do paciente a postura correta, etc. Cada um dos 3 aplicadores obterá certamente os seus resultados, mas que naturalmente guardarão entre si uma provável diferença. Como vimos, existem 3 tipos de aplicador, da mesma forma que existem 3 modelos de aplicação. O primeiro modelo é mais simples, é chamada aplicação de varredura, ou seja, aquela que o aplicador passa a lâmpada linearmente no sentido horizontal sobre o corpo. O resultado dessa aplicação, embora positivo, sempre deixará a desejar quanto à sua potência de realização, por ser muito automática. É aquela que eu falei para vocês, né? Na mentalização. A gente vai pensando até embaixo e no final, de baixo para cima. E também, quando a gente vai aplicar no pulmão, nos rins, né? Também a gente faz em varredura. O segundo será a aplicação feita em círculos, sobre a área a ser coberta. É um pouco mais potente que a aplicação em varredura. Justamente porque sempre que realizada da forma correta, isto é, com movimentos circulares na direção dos ponteiros do relógio, sentido horário, dará maior velocidade e energias da área em que está atuando. Com isso, produzirá resultados bastante satisfatórios. Então, quando for aplicar, vocês olham no relógio, porque às vezes a gente confunde, viu, gente? Em vez de ir para um lado, vai para o outro. No sentido horário dos ponteiros, conforme ele vai trabalhando, que a gente tem que realizar o movimento. É que olhando assim é como se estivesse olhando para o outro lado, no espelho, então a gente vê o contrário, mas tem que seguir esses ponteiros. O terceiro e o último modelo é aquele que será feito com conhecimento pleno e a consciência do que se está fazendo. A aplicação é feita após a mentalização das estruturas a ser atingidas pelas energias luminosas, visualizando-se todos os detalhes do sistema, órgãos ou as partes definidas, tais como tecidos, veias, artérias, nervos, músculos e ossos, que se pretenda cobrir com a lâmpada. Neste caso, a aplicação poderá ser feita com a lâmpada, seguindo-se os trajetos energéticos naturais, em varredura ou em círculo, de acordo com a necessidade e circunstância em que se estiver transcorrendo o tratamento. Uma regra muito importante na aplicação cromoterápica é aquela relacionada com o paciente em estado grave, com o qual deve ser observada sempre a seguinte postura: quanto mais grave o caso, maior será o número de aplicações, com a consequente diminuição dos tempos da energia luminosa. Assim, digamos que o tempo normal fosse 30 segundos de azul sobre o estômago,
No paciente em estado grave, dependendo do caso, esse tempo será reduzido para 15 segundos em 2 aplicações, ou mesmo para 10 segundos em 3 aplicações. Da mesma forma, todos os demais tempos de tratamento na massa orgânica, excesso os da aplicação externa, na aura. Será necessário avaliar-se também o estado de sensibilização do paciente para decidir se a aplicação será com energia luminosa, com lâmpadas, ou com a projeção mental. Então, eu vou falar sobre aqui embaixo, estava dizendo uma observação, os trajetos, dizendo a respeito dos trajetos, né? Os trajetos naturais. Esses trajetos são as direções que tomam os fluxos da corrente sanguínea, da rede linfática, sistema nervoso, sistemas excretores, digestivo e renal, e sistema respiratório. E vocês estão vendo, caros amigos, como é difícil, né? Quanta coisa nós temos que ler, que observar, estudar, sempre, se fosse possível diariamente, porque se deixar para muito tempo sem ler, sem procurar, a gente esquece até onde parou. E aí começa a rememorizar tudo que foi falado, o que estava dizendo, o que estava acontecendo e assim por diante. Agora, se fosse possível, a gente poderia até, cada um de nós, né, arrumar um horário certo. Olha, tal hora, tal dia eu vou fazer isso, né? Seja lá o que for, vai seguindo, vai lendo, vai vendo, vai fazendo a parte prática, né? Vai vendo como é que você procede quando arruma uma pessoa que queira servir de modelo ali na frente, para você ver como é que você vai reagir. Procurar não ficar rígido, ficar preocupado. Nossa, e agora? Nossa, quando eu andei dando algumas aulas para certas pessoas, a gente tinha sempre uma ou outra que ficava nervosa. Falei, gente, não é... Vocês não vão aplicar injeção em ninguém, não vão cortar ninguém, né? Se fosse assim, a gente fica realmente, né? Principalmente a gente que não está acostumada. Mas está fazendo uma aplicação simples de lâmpada. Às vezes nem é com as lâmpadas, é só com a mentalização. Então não tem porquê. Se ficar duro, ficava rígida com a lâmpada. Nossa, faltava até... Falei assim, respira profundamente e bola para frente. Você está fazendo uma coisa linda, maravilhosa, não há porquê você ficar nervosa, nem se vai dar certo, desde que você preste atenção, desde que você estude, desde que você já se determinou que vai ajudar, que vai fazer alguma coisa de boa para o seu próximo. Não tem o porquê de ficar nervosa, e nem pessimista, nem negativa, não tem nada aí que pensar nessas coisas. O que tem que pensar é, vou ajudar esse meu irmãozinho que está em sofrimento, e pede para o plano espiritual, para o grupo da espiritualidade, porque eles aplicam muito, eles usam muito a cromoterapia do lado de lá. Que venham ajudar para que você saiba aplicar, e se passar daquilo lá, eles mesmos retiram. Se não for aquela cor a ideal, porque eles estão vendo, gente. Nós não estamos enxergando dentro do corpo, mas eles estão vendo. Estão vendo que aquele órgão está precisando de outra cor a mais, ou mudar de cor para outra. E tudo isso é válido, porque estão nos ajudando. A gente trabalha bem, feliz,
porque sabe que está sendo ajudada, orientada, e é assim que nós devemos continuar estudando então sobre essa nossa cromoterapia, que ainda tem alguns conhecimentos, algumas orientações, e depois será dada a dita receita, né? Receituário com algumas doenças e seus tratamentos, o tempo, a cor, direitinho, gente. Vocês não fiquem preocupados. Ai, e se falar sobre tal doença? E se disser sobre aquele negócio? Sobre como trata aquele outro problema? E fica preocupada, mas não há necessidade. O receituário vai falar, né? Uma gastrite, procede-se assim, básico, completo, né? Todo aquele ritualzinho que vocês viram. E depois também vai ter outra coisa. Eu vou dar também um roteiro certinho do tratamento, que vocês já vão se idealizando, lendo. Nossa, primeiro é isso, depois é aquilo, né? Termina com azul geral e assim por diante. Vai ser dado tanto o básico com lâmpada como o básico com mentalização. Então não há por que vocês se preocuparem, gente. Apenas vamos pedir ao nosso Pai todo tempo, em todo instante, para que a gente possa ajudar ao nosso próximo com todo o amor possível, com toda a paciência, com toda dedicação. Até breve.